Fala pessoal, a gente está aqui hoje no campus central da McGill, em Montreal, e o assunto do vídeo vai ser relacionado a isso, vai ser relacionado à educação, a universidades. A McGill é a principal universidade aqui da cidade de Montreal, mas tem outras 3 grandes universidades também. Tem a Universidade Concórdia, que assim como a McGill é anglófona, então os alunos têm aulas basicamente em inglês. Francês não é um requisito necessário de um modo geral. E tem as outras 2 universidades grandes, que é a Universidade de Montreal e a Universidade do Quebec. E essas 2 são francófonas. Então, para a gente estudar nessas universidades, a língua de instrução principal vai ser o francês. E a razão por que eu quis fazer esse vídeo é salientar algumas diferenças que eu percebi ao longo dos meus anos aqui. Eu vim para cá em 2012, então eu estudei na McGill de 2012 até esse ano. É salientar que diferenças que eu percebi entre o sistema canadense ou norte-americano e o sistema brasileiro de educação. Então eu vou falar sobre 5 coisas que eu, pelo menos, achei bem diferente aqui e que eu acho que um brasileiro iria perceber bastante vindo para cá estudar. Então a primeira grande diferença, na minha opinião, foi a cultura universitária norte-americana comparada com a cultura universitária que a gente tem no Brasil. Então assim, aqui na América do Norte, de um modo geral, se veste muito a camisa da universidade onde a gente estuda. E isso a gente percebe não só no dia a dia, nas lojas com produtos da universidade, com patrocinadores, mas também em competições, em diferentes esportes. Então, por exemplo, no quesito esporte, vocês já devem ter visto em filmes, é muito comum ver time de basquete, time de futebol americano, principalmente nos Estados Unidos, e as universidades têm times muito grandes e atletas que alimentam, inclusive, equipes olímpicas. Então isso é muito forte nos Estados Unidos em particular, onde é possível ter bolsas de estudo, por exemplo, por causa de de alguma qualidade, algum talento esportivo da parte do aluno. No Canadá isso é menos comum, também pela diferença da estrutura das universidades, que eu vou falar agora na sequência. Essa cultura universitária a gente também percebe na família dos estudantes. Então aqui é muito comum ter assim, visitas ao campus em que os pais, familiares e o aluno vêm para conhecer a universidade que eles talvez vão querer, enfim, aplicar no futuro, ou se eles já estudam a semana de orientação, que acontece no final do verão, um pouco antes de começar o semestre, que é uma semana que não só orienta os alunos, mas também os pais. Então eles montam aqui atrás, por exemplo, no caso da McGill, algumas tendas, e essas tendas são para alunos, para pais, para familiares de um modo geral, e explicam coisas que vão desde o currículo, a estrutura acadêmica da universidade, até a vida aqui em Montreal. Desde que banco que eu devo utilizar sendo estudante, qual que vai facilitar mais a minha vida. E isso acontece também porque grande parte dos alunos sai da sua cidade natal para estudar em uma universidade que eles consideram melhor. E isso é uma grande diferença também entre o nosso sistema brasileiro e aqui. Aqui é muito raro o aluno ficar na mesma cidade dos pais para ir à universidade. Então é muito comum trocar de cidade. Outra grande diferença sobre essa cultura universitária é a questão da internacionalização. Então aqui, por exemplo, em universidades grandes como a McGill, como a Universidade de Toronto e a Universidade da Colômbia Britânica, é muito comum ter aluno de tudo quanto é lugar do mundo. No caso, a McGill é a universidade mais internacionalizada do Canadá, 25% dos alunos daqui vêm de outro país, e isso, é claro, também gera uma seletividade mais alta, porque qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode fazer seleção para estudar nessa universidade, e a mesma coisa acontece com professores. A gente tem professores de tudo quanto é lugar. Dos aproximadamente 15 professores que eu tive ao longo do meu doutorado aqui, mais de 10 deles não são canadenses. Então isso mostra uma troca de ideias e uma troca de escolas de pensamento que é bastante enriquecedora para os alunos. Então essas são as principais diferenças no quesito cultura universitária que eu mencionaria aqui. Uma segunda diferença aqui é a diferença entre público e privado. Então no Brasil a gente tem universidades públicas que são gratuitas e universidades privadas que tendem a ser bem caras, dependendo do curso que eu vou fazer. Aqui no Canadá, a maioria esmagadora das universidades é pública.
Agora, a diferença é que isso não significa que eu não precise pagar nada como é no Brasil. Então, apesar de ser pública, como a McGill, é preciso pagar uma taxa anual para estudar aqui. E essa taxa vai depender de onde eu venho. Então, por exemplo, se eu venho de outro país, eu vou pagar a taxa mais cara, que vai ser aproximadamente 15 mil dólares por ano. Se eu venho do Canadá, mas de uma província que não é a província daqui, a província do Quebec, ou seja, se eu venho de Toronto, por exemplo, eu vou pagar uma taxa que é mais barata, aproximadamente metade desse valor, do valor internacional que eu mencionei antes, estão lá por 7, 8 mil dólares por ano. E se eu sou do Quebec, eu vou pagar entre 2 e 4 mil dólares por ano em média. Então é um custo bastante baixo comparado a universidades dos Estados Unidos, por exemplo, ou de alguns outros países desenvolvidos. Então aqui no Canadá, a maioria esmagadora das universidades é pública, e não quer dizer que por isso eu não vá pagar. Eu tenho uma tuition fee, que eles chamam, que vai variar de acordo com a minha, enfim, de onde eu venho ou de onde eu moro, por exemplo. Nos Estados Unidos, por outro lado, a gente tem uma divisão bem grande entre universidades privadas e públicas. As universidades mais famosas dos Estados Unidos são privadas, como Harvard, Yale, a Universidade de Chicago, por exemplo, e as universidades famosas públicas, daria para mencionar aqui as universidades da Califórnia, como Berkeley ou UCLA, por exemplo. Funciona mais ou menos parecido com aqui, então a universidade pública americana também tem que ser, enfim, existe um custo, uma tuition, que vai variar se eu sou ou não daquele estado. E a universidade privada, sim, essa é super cara. Então, por exemplo, para comparar a McGill aqui com uma universidade como Harvard, aqui na McGill uma graduação vai sair por volta de 2 a 4 mil dólares por ano, como eu falei antes, em Harvard ela vai sair por volta de 40 mil dólares por ano, então é uma diferença absurda de preço. É claro que Harvard vai ter mais possibilidades de oferta de bolsas, por exemplo, e também a relação do esporte que eu mencionei anteriormente. Então existem algumas opções de bolsas, mas a verdade é que universidades privadas nos Estados Unidos são muito caras. E essa diferença entre público e privado também inclui uma questão de autonomia. Então no Brasil, uma universidade pública ela tem uma autonomia que está relacionada ao Estado ou ao governo federal. Isso significa que para a gente fazer coisas simples, às vezes, é bastante complexo, é preciso ter uma licitação, as coisas demoram. Aqui, por outro lado, a universidade, apesar de pública, tem uma autonomia que lembra muito a autonomia de uma universidade privada. Então, muitas das coisas são resolvidas aqui mesmo na universidade, não é preciso, para todo o detalhe que precisa ser resolvido, recorrer ao governo federal. E isso faz com que o sistema seja mais eficiente e, obviamente, mais rápido como resultado. Uma outra diferença que eu gosto bastante daqui é a estrutura curricular da graduação. Então, assim, no Brasil, a gente tem lá os nossos 16, 17 anos, a gente tem que escolher que carreira a gente vai seguir, e muito embora a gente não saiba exatamente o que a gente quer fazer ainda. Mas, se eu escolho biologia, eu vou fazer uma graduação em biologia em que eu vou ter disciplinas basicamente relacionadas à biologia e, se for licenciatura, relacionadas à pedagogia também. Aqui não. Aqui eu posso fazer uma graduação em que eu vou fazer disciplinas de economia, mas eu também vou fazer de história, eu também vou fazer de química. Eu posso escolher qual é a ênfase que eu vou dar na minha graduação, e eu posso ter mais de uma ênfase. Ou eu posso ter uma ênfase primária e uma ênfase secundária, coisas que aqui em inglês a gente chama de major e minor. E eu também posso fazer, inclusive, mais disciplinas para, além de um major, eu ter um honors, que eles chamam, que é quando eu faço bastante disciplina de uma área específica. E, portanto, me preparo mais naquela área que eu possa ter mais interesse. E o resultado disso é que, primeiro, durante a graduação eu tenho a oportunidade de conhecer várias áreas e pensar sobre qual delas eu quero seguir de fato, e depois fazer um mestrado, caso eu queira. E é claro, eu vou sair com uma formação muito mais interdisciplinar, então não é porque eu sou alguém que trabalha com literatura que eu desconheço completamente conceitos, por exemplo, de economia. Não quer dizer, eu posso saber literatura e eu posso saber economia. No Brasil, para a gente fazer isso, a gente teria que ou fazer 2 graduações ou conseguir fazer algumas eletivas de um outro curso. Então, é possível, mas não é um costume de maneira alguma, assim. E isso também prepara bastante a pessoa caso ela queira fazer uma pós-graduação, porque ela consegue ter durante a sua graduação habilidades ou skills, né, que a gente chama, de várias áreas, ou seja, uma formação interdisciplinar. Isso é uma coisa que eu admiro bastante do sistema daqui. Uma outra diferença é a carga horária. Então, assim, aqui existem menos horas aula em sala de aula na graduação, e isso é muito evidente quando a gente percebe que, por exemplo, existem poucas horas semanais em sala de aula de fato, mas a maioria dos alunos passa muitas horas em bibliotecas ou estudando em casa,
porque existe uma espécie de divisão 50-50, talvez até menos, em que o aluno, na verdade, é responsável por ir atrás das coisas e, enfim, trabalhar em casa, trabalhar em grupo, trabalhar sozinho para aprender a desenvolver uma certa autonomia intelectual ao longo da graduação. Então existem menos horas e menos dias letivos também. Então eu lembro que no primeiro ano uma coisa que me surpreendeu é que as aulas acabavam no início de maio e elas só voltavam no início de setembro. Então existe um período de férias bastante longo. E isso pode nos dar a sensação de que se estuda menos, mas na verdade é o contrário. Os semestres letivos, de fato, eles são muito intensos e com muita carga horária extra sala de aula. E isso se percebe no campus, em épocas de exames ou exames de meio de semestre, as bibliotecas ficam abertas até muito tarde da noite e nos finais de semana, geralmente, a biblioteca está lotada de alunos também. Então existe uma certa transferência de responsabilidade em que a responsabilidade do aluno de ir atrás e de aprender é amplificada. E é claro, essa é a realidade desta universidade. Não quer dizer que todas as universidades da América do Norte sejam assim. É importante lembrar que a McGill, assim como a Toronto e a University of British Columbia em Vancouver, elas são as mais prestigiadas aqui do Canadá e a McGill em particular tem a nota mais alta de seletividade. Então é óbvio que essa autonomia discente ela é facilitada no momento em que a nota de corte é 9, por exemplo, e a gente sabe que os alunos que entram na graduação aqui são bastante independentes já desde a época do ensino médio, né? E uma diferença final, a quinta diferença que eu percebi aqui, é a relação aluno-professor. Então, assim, por causa da estrutura curricular que eu mencionei antes, o que acaba acontecendo é que existem algumas disciplinas que são bem horizontais e introdutórias. E essas disciplinas, elas costumam ter entre 100, 300 até alunos, o que significa que, nesses casos, a distância é grande entre o aluno e o professor. E as aulas são uma espécie de palestra. Agora, isso é facilitado porque existem assistentes de professor, que eles são chamados de TA, ou Teaching Assistants, e inclusive eu fui Teaching Assistant em 3 disciplinas, e são essas pessoas que vão auxiliar os alunos que têm mais dúvidas, que vão criar sessões de revisão para prova e coisas do tipo. E geralmente são os TAs que vão fazer a correção das provas também. Mas tem uma outra coisa que eu acho interessante, que é, mesmo nessas disciplinas, os professores têm horas semanais, geralmente, alocadas para falar com alunos. Eles chamam isso de office hours. E durante esse tempo o aluno está livre para ir lá e conversar com o professor, tirar algumas dúvidas, enfim, tentar desenvolver algum projeto à parte ou ver se existe a necessidade de algum bolsista, coisas do tipo. E é claro que essas office hours elas ficam mais e mais importantes ao longo que o aluno vai progredindo no curso e as disciplinas vão tendo menos pessoas, o que vai aí reduzindo a distância entre professor e aluno. Uma outra coisa que é importante lembrar sobre relação professor-aluno é que universidades maiores, com mais pesquisa, com mais doutorados, como é o caso da McGill, elas vão ter uma relação professor-aluno na graduação que é menor do que universidades pequenas, justamente porque o objetivo principal de universidades de grande porte é fazer pesquisa. Então, um aluno de graduação vai ter uma experiência diferente do que aquela que ele teria se ele estivesse numa universidade com um foco principal em graduação, em que há poucos alunos em uma sala de aula e o professor é muito mais próximo. É isso aí então, pessoal, essas são as principais diferenças, na minha opinião, sobre os dois sistemas, o sistema brasileiro e o norte-americano. E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão sobre o que vocês gostariam de ver aqui no canal, no quesito Canadá, Estados Unidos, ou educação, ou vida aqui na América do Norte, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar fazer o vídeo para vocês. Até a próxima!